Meu nome é Fernando Joca, sou farmacêutico oncológico da Pronutri Oncologia e hoje nós vamos receber Robson Colares, meu colega farmacêutico oncológico também, meu coordenador, para a gente bater um papo aí sobre o papel do farmacêutico na oncologia, né? Já que estamos em janeiro, dia 20 agora de janeiro é o dia do farmacêutico, né? Seja muito bem-vindo, Robson. Obrigado, Fernando, pelo convite, né? Sempre é um prazer a gente trocar ideias sobre o papel do farmacêutico, a importância do farmacêutico na oncologia, né? A gente é contemporâneo, né? Mesma época, a gente terminou, cursamos mesma época de faculdade. E a gente falar um pouco de farmácia oncológica, isso me faz relembrar o passado, né? Onde, quando eu cheguei na oncologia em 2007, praticamente como estagiário, fui convidado por uma empresa privada de Fortaleza que trabalhava com oncologia. Eu fui convidado como estagiário pela enfermeira, né, a Vaneide, que na época ela coordenava o centro lá. E aí começou a minha vida na oncologia, né? Então a gente não tinha muito curso, não sei se você recorda dessa época, a gente não tinha, tudo era muito difícil, né? Era tudo mato, como a gente brinca, né? Era tudo mato, como a gente brinca, exato. E as únicas fontes de pesquisas minhas, eu me lembro hoje, né? Hoje me preparando para vir para esse bate-papo, eram as bulas dos medicamentos, né? Nossa, a gente tinha a pasta, o bulário, né? O bulário. Então, eu grifava, eu fazia todo esse trabalho, né? Fiz algumas correções, tivemos muito embates, porque a nossa área de atuação, que é o farmacêutico, na manipulação propriamente dito, que a atividade do farmacêutico oncológico se resumia só à produção, né? Só a gente manipular realmente, porque eram medicamentos citotóxicos, potencialmente perigosos e tudo. E aí, a gente entrou nessa, como profissional do medicamento, a gente entrou para manipular, né? Então, eu peguei muita coisa vindo da enfermagem, né? Então, lá onde eu trabalhava, a gente, para você ter ideia, eu manipulava de jaleco, né? Luva com pó, luva de procedimento. Era até que a gente ia fazer muito paralelo, né? O quanto a farmácia evoluiu quando a gente pensou antigamente, certo? Isso. E a farmácia hoje em dia. A gente já fala muito em sala limpa, em EPIs corretos, que era algo que antigamente não tinha, né? É verdade. Então, na verdade até tinha, mas não era lei, né? Então isso não era muito cobrado, isso não era liberado para a gente, né? Eu me lembro que os primeiros capotes meus eram de cirurgia, né? Então a gente pegava esses capotes e começamos a manipular. Depois que veio a regulamentação com a portaria, a Sobraf, que é a nossa entidade, né? Hoje, no qual eu represento aqui no estado do Ceará como representante da Sobraf. Eles vieram regulamentar a nossa área. Então, eles trouxeram máscara de carvão ativado, trouxeram luva sem pó, trouxeram o capote, né, impermeável. E aí começou realmente, eu acredito que a nível no Brasil, mas aqui em Fortaleza, a gente se movimentar quanto farmacêuticos e começar a cobrar os gestores, né, a questão da biossegurança, né, no ato da manipulação. E, com isso, né, na época, tinha muitos procedimentos que eram feitos de formas inadequadas. Quando a gente pensa até, voltando um pouquinho antes da obrigatoriedade do farmacêutico no processo de manipulação, a gente tinha a enfermagem manipulando, não se falava muito sobre a toxicidade de medicamentos, então era um medicamento de bancada, como um antibiótico. Sim. Qualquer, Sim. Né? Como uma simples dipirona que você ia manipular em bancada. Sim. E a gente começa a ver as neoplasias acontecendo por exposição ocupacional, aí é onde a gente vê muito a questão da importância do EPI, né? E trouxeram muito o farmacêutico como detentor dessa biossegurança também, né? Verdade. Acho que mudou muito. Eu acho que os primeiros congressos da Sobrafo, né, na época, era todos voltados para a biossegurança. A importância dos EPIs, dos EPCs, que são as cabines, né? Até hoje não é obrigatoriedade a sala limpa, né, mas é um diferencial enorme a gente pensando em qualidade do produto, de entrega do paciente, em termos de controle.
e propriamente de reutilização de manuseio de restos de drogas, enfim, né, o que a Sala Limpa ela nos proporciona, né, de ganho, né, quem tem a clínica que tem um ganho muito grande em cima disso. Não só a questão financeira, né, que é com os reaproveitamentos da droga, mas também com a qualidade do produto final, né? Então, porque se tem uma sala limpa, a gente precisa ter todo o controle microbiológico, controle de temperatura, pressão, umidade e tudo. E a gente, né, na Pronutria, a gente tem essa sala muito bem trabalhada, muito bem sedimentada, né, na qual eu tive o prazer, né, de participar do processo, do planejamento, de todo o processo. E hoje eu tenho uma sala, a gente trabalha numa sala de excelente qualidade. Que a gente até pensa muito, fazendo também o paralelo do farmacêutico de antigamente, que era simplesmente um manipulador. Toda clínica tinha um farmacêutico porque era obrigatório, ele só manipulava. Aí começou o farmacêutico a virar multiações, né? Manipular e comprar, manipular, comprar e depois fazer clínica. E foi aí que a gente começou a entender um pouco da importância do aumento do quadro, né, de farmacêuticos. A gente já vê que o farmacêutico hoje em dia ele entende também de questões de faturamento, as questões de compra, né, da estrutura mesmo de uma sala limpa, quanto é importante o farmacêutico entender, né, a sua estrutura de sala limpa, não simplesmente tem que ter um pass-through intertravado. Por quê? Por quê que é importante? Certo? Por que é importante ter um controle microbiológico das mãos? Né? Então, hoje em dia, com isso aí, eu acho que o papel do farmacêutico aumentou muito dentro das clínicas, né? Hoje vendo o farmacêutico ele é multitarefa, né? Assim, a gente vendo, hoje o farmacêutico saiu da sua atividade inicialmente, que era a principal, que era a manipulação, ele foi incorporado à equipe multiprofissional, né? No caso da atenção farmacêutica, com a assistência farmacêutica, o farmacêutico saiu, porque existem, né? A oncologia ela vem passando por uma transformação, e os novos estudos, os novos medicamentos vêm todos orais, né? A grande maioria são orais, e aí aumenta a responsabilidade do farmacêutico, porque ele não é só no ato de entregar o medicamento, né? De chegar, entregar a caixinha, tá aqui a caixinha do medicamento, e aí toma assim, tá? Mas ele vai ver interação medicamentosa, ele vai ver através de formulários, acompanhar a adesão do paciente, se ele está aderente ou não ao tratamento, porque não adianta o médico ter o melhor tratamento, a clínica disponibilizar a melhor terapia e o paciente não fazer a sua parte em casa, né? Então, em torno de, vamos lá, numa proporção de 50% do sucesso do tratamento em medicamento oral está na mão do paciente, porque se ele não tomar, a gente não tem a resposta esperada do medicamento, né? Então, isso aí aumentou, tirou um pouco o farmacêutico da sala de manipulação e foi realmente ser incorporado à equipe multiprofissional. E isso, né, a gente, no começo, a gente via esse crescimento, esse andamento, né, da saída do farmacêutico da produção e indo para ser incorporado com a equipe multiprofissional. E hoje é muito bem sedimentado, existem trabalhos, né, de acompanhamento farmacoterapêutico, existe trabalhos, o melhoramento da adesão, se o farmacêutico acompanha. E é muito gratificante realmente ver o crescimento do papel do farmacêutico na oncologia. E que antigamente, com a questão da acreditação, que a gente vai pensar assim, meio que numa legislação. Para eu acreditar a sua clínica, sua instituição, eu preciso de um determinado número de farmacêuticos. Um atendendo logística, outro atendendo produção, enfim. Antigamente a gente imaginava que esse crescimento do número de farmacêuticos era somente pela acreditação. Mas não, as clínicas estão entendendo o papel mesmo do farmacêutico. Né? Estão entendendo a importância. Porque o detentor da parte do medicamento é o farmacêutico. Então, interações medicamentosas sempre têm sido buscado. E por isso que as clínicas estão cada vez mais investindo em contratação também de farmacêuticos. É verdade, né? É verdade. Isso aí, e assim, a última cenário que eu vi que a gente atuou muito ativamente também foi a questão do surgimento dos biosimilares, né?
Então, poderia intercambiar, não poderia, enfim, em que momento a gente ia intercambiar. Isso tudo gerou uma discussão muito grande entre a gente, dentro da classe farmacêutica, e a gente viu a importância nossa mais uma vez, né, junto ao medicamento, junto ao conhecimento nosso com os medicamentos, e a indústria, né, não podemos descartar que a indústria é um porto para a gente no quesito de passar certas informações. Uhum. Então, é importante essa parte da indústria também em trazer novos estudos, novas perspectivas para dentro da área do farmacêutico. Inclusive, até vendo aqui a questão do farmacêutico em si, porque no nosso tempo, como era tudo mato, né? Eu adoro dizer essa frase. A gente meio que terminava a faculdade, se tinha alguma experiência em oncologia por causa de algum estágio, a gente já entrava na área. Mas a gente acabou tendo uma reformulação muito grande, né, a nível de Conselho Federal mesmo, né? Então a gente viu o avanço da RDC 640, que ela exige que o farmacêutico tenha uma formação específica para atuar na oncologia, né? Acho que isso foi um ganho para os pacientes, principalmente. Verdade. Que a gente garantiu o quê? Um farmacêutico mais capacitado, um farmacêutico habilitado mesmo para fazer aquilo dali, né? Então a gente viu um pouco a mudança do cenário, todo mundo se adaptando, e que mudou até o cenário também da educação na oncologia, né? Porque no nosso tempo, coincidentemente, a gente foi contemporâneo de faculdade e fizemos a mesma pós também. Verdade. Em oncologia clínica multiprofissional, porque não tinha outra, era aquela. E agora a gente já viu uma mais focada em farmácia oncológica, né? Que é o que a legislação pede. A gente vê o avanço das residências também, né? Sim. E acho que você, como gestor, tem visto a qualidade do farmacêutico. Tem melhorado bastante, né? Tem melhorado bastante. Realmente, o farmacêutico, devido a esses parâmetros mínimos, né, exigido, ele tem chegado para o seu campo de trabalho muito mais preparado do que propriamente eu, quando cheguei, né, que tive que aprender muito. Foi muito repassado as atividades e não tinha nenhum tipo de questionamento crítico e nem científico, né? A gente pegava ali, mistura aqui, faz assim, e é como eu falei lá no início do nosso bate-papo, era tudo muito norteado pelas bulas, né? Então, a gente, eu acredito que hoje, com os parâmetros mínimos, embora as exigências do parâmetro mínimo, todo mundo sabe que foi advindo de alguns erros, né? De acidentes, né? Onde talvez tenham causado certos danos ao paciente e tudo, mas ele trouxe a importância do farmacêutico como conhecedor na oncologia. Então, só sedimentou realmente mais a profissão. Hoje não tem como se contratar, né, sem os parâmetros mínimos. Sim. Os próprios gestores, donos de clínicas e hospitais, eles estão cobrando isso mais e estão certíssimos, porque são profissionais mais qualificados, então eles vão agregar muito mais ao serviço, né? E aí, a Pronutri, a gente foi um preparador, né? A gente prepara certos profissionais, né? Eu estou na Pronutri já tem 12 anos e eu vejo o quanto essa área, as empresas ter estágio, eles são corresponsáveis diretamente no aprendizado do futuro profissional, né? No aluno, em preparar. Isso também é um papel do farmacêutico, em cobrar isso dos estagiários. O estagiário está ali para realmente contribuir com o serviço, mas ele está com um cunho de aprendizado. A gente preparar melhor, né? O farmacêutico é educador, né? Porque dentre outras funções, a gente tem essa função muito de formação dos próximos profissionais, né? Exato. Que estão por aí. E assim, a gente até falando um pouco da Sobrafo, que a gente pincelou, que é a Sociedade de Farmácia Oncológica, que ela também mudou muito a perspectiva do farmacêutico, né? Trazendo. Quando a gente pensa em literatura, a literatura era escassa, eram bulas
E acho que a primeira literatura grande mesmo que a gente se baseava era a farmacopeia portuguesa, não era nem a brasileira. O primeiro livro na área da gente foi do Ricardo Chamun. Ah, é. Né? Então, são livros, eu acredito que há 10 anos, 12 anos atrás, não tinha literatura fácil, né, como tem hoje. A gente vê que com o advento das sociedades, né, e também com o avanço da própria tecnologia, hoje em dia é muito mais fácil a gente achar um material, certo? Algum estudo fora. E acho que isso aí deu um crescimento muito bom também para a gente, né, para ter mais segurança em como contestar. Porque antigamente se falava muito, vou fazer uma intervenção de um soro, porque tem que fazer, porque está escrito que é para fazer. Não. Hoje em dia a gente já consegue debater que tem que ser modificado o soro por causa do clearance de creatinina ou uma função hepática ou renal que está alterada. Então, acho que isso aí mudou um pouquinho o panorama. Acho que a literatura veio muito para crescer com a gente, né? Isso. E até você falando um pouco da questão da QT oral, que também é um campo muito grande e novo. Aliás, a oncologia na farmácia é tudo muito novo, porque a gente pensa, a farmácia é uma das profissões mais antigas do mundo, que é datada até da Bíblia. Mas quando a gente pensa na oncologia, é algo de 20 e poucos anos para cá. No máximo, acho que 30 anos para cá. Aí a gente vê esse campo da quimioterapia oral, que é algo mais recente ainda. É um campo ainda a se explorar. Quando a gente pensa um farmacêutico que vai fazer uso de QT oral, mas que ele não vai conseguir deglutir direito o comprimido, que ele vai ter uma sonda. Então, é um campo a mais que o farmacêutico vai ter que conhecer e acompanhar de perto. E tudo a gente precisa ter o conhecimento para saber. Pode passar via sonda, pode macerar o comprimido, como é que vai fazer o manuseio, né, do medicamento para tornar viável para aquele paciente, né? Quando o paciente ele não pode deglutir, é um empecilho, né? Então, tem todo esse... Quando o paciente é muito idoso, que tem polifarmácia, muita medicação, ele pode trocar o horário, ele pode trocar a quantidade do medicamento. E tudo isso é muito importante, né? Que o farmacêutico junto conheça o perfil do paciente, traga os familiares próximos, né? Se for um caso de um idoso. Enfim, a gente tem que traçar nossas metas, né, para que a gente consiga atingir o tratamento adequado. Porque a gente pensa que QT venosa, a gente está com o paciente ali, a gente sabe que ele foi para fazer o seu medicamento. Quimioterapia oral, o paciente vai estar em casa fazendo o uso. Então, por isso você falou a importância da gente ter uma ferramenta para mensurar essa adesão e uma ferramenta correta. Que existem muitas ferramentas, só que a gente vai ter que ver o que vai se adequar mais à nossa realidade, ao nosso paciente, até para gerar os indicadores futuros. Exatamente. Né, dessa parte. Trazendo um pouco, aqui nesse nosso bate-papo, me fez lembrar, Fernando, né? Mas eu chamo mesmo de Joca. A gente tem uma proximidade há 15 anos, então não tem como eu e você eu estar aqui formalmente, né? Do nosso GeForce, né? Que o cunho do nosso GeForce era levar informação de igual para todo mundo no Ceará, né? Em Fortaleza. A gente tinha em torno de 15 ou mais manipuladores na época, e a gente, o grupo foi criado para a gente trocar medicamento, enfim, e a gente, em um determinado momento, nós temos a responsabilidade de levar informação. Mas primeiro a gente precisa saber o que é que os colegas estão fazendo, né? Então, a gente teve colegas farmacêuticos que deram aula sobre manipulação de infusor, teve colegas da gente e de vários centros. Foi um momento em que a oncologia do Ceará, que eu acredito, que a gente sentou, né? Não como concorrente, não como, talvez, vamos dizer que não existe isso, mas como adversário, mas sentar e realmente a gente se preocupar com o que cada um estava fazendo, né? Então, no início, você puxou isso muito bem, né? A questão, você da Lili, a questão do grupo e tal, e trazer a interação, e a gente conseguiu uma interação. Depois eu entrei no grupo, quando você foi para Blumenau, e aí a gente colocou um nome, que era GeForce. Quando você voltou, a gente retomou o grupo, né? E assim, a gente viu o quanto a gente cresceu aqui em Fortaleza, no Ceará, como farmacêutico em oncologia, né? Eu sempre tive a inquietude, né, de que eu digo, poxa, tem tanto farmacêutico aqui em Recife,
fazendo trabalho, e estudando e se mostrando, se vendendo muito bem para o mercado. E Fortaleza, o estado do Ceará, tem muita gente boa, né? Então foi até engraçado que eu vou falar bem de como surgiu a ideiazinha do GeForce, né? Que não tinha um nome. Mas não, era um grupo. Me inquietou muito uma foto que a gente tirou no Congresso da Sobrafo aqui em 2014. Sim. Que foi um grupo grande e que eu pensei, poxa, gente, a gente é um grupo grande, com tanta gente boa, acho que a gente pode começar a compartilhar conhecimento. Verdade. E nesse compartilhar conhecimento, cada um à sua maneira, a gente conseguiu. Se a gente pensar, a gente, farmacêuticos oncológicos do Ceará, conseguimos trazer pós-graduação em farmácia oncológica, que não tinha. Conseguimos fazer a regional da Sobrafo, o representante regional da Sobrafo, que não tinha. Então, muita coisa cresceu depois disso. Até a própria comissão, né, o GT de Oncologia do Conselho, que não tinha, e eles bateram o pé que não queriam, que a gente seria um ramo da farmácia hospitalar, mas batemos o pé, lutamos e conseguimos fazer o nosso GT. Então, foram avanços muito grandes. E com essa geração nova que está vindo também, mais focada em educação também, com os novos cursos que a gente conseguiu captar, acho que vai ser um panorama que a gente vai colher muito daqui a alguns anos. Né? A gente trouxe o curso de pós-graduação do São Camilo. Né? Então, isso às vezes eu paro para pensar, Joca, e eu digo, poxa, como a gente foi importante para o cenário farmacêutico no estado do Ceará. Cada um dentro do seu âmbito, lógico, né? Cada um da sua maneira, do que estava disposto ali. Mas, assim, eu fico muito feliz com o resultado. Sendo bem franco com você, o que a gente, digamos, vamos fazer um corte, né, de temporal de 15 anos para cá, quanto isso mudou? Hoje a gente tem um grupo que tem um nome, que as pessoas não se intimidam de perguntar, olha, eu posso diluir isso aqui? Coisas que a gente não tinha. E a gente vê essa maturidade no profissional nosso, principalmente aqui no Ceará, ele ficou destemido de dizer, pô, eu não sei. Isso foi um grande passo que eu percebi, muito bom, muito legal. Né? Alguns farmacêuticos que tiveram muito ligado a mim antes de você fazer, porque você puxava um grande centro aqui em Fortaleza. E alguns colegas que eram muito próximos a mim, que eles diziam, poxa, o papel do GeForce é muito grande. E assim, já tem filhos nossos, né? Eu costumo muito dizer, eu já montei muito farmacêutico que hoje atua na oncologia, que passaram por mim e que às vezes agradece. Poxa, foi você que fez parte do meu crescimento. Assim como você, lá e continua também aqui junto com a gente hoje na ProNutri, ajudando e preparando os profissionais, os estudantes, os acadêmicos, né? A ideia principal era justamente essa troca de conhecimento, porque a gente pensa, a ProNutri sempre teve uma visão maior de ter mais farmacêuticos, então já tinha como ter uma troca de experiência, né? Na época que eu ainda não estava na ProNutri. Mas quando a gente pensa numa clínica menor, que tinha um farmacêutico, com quem que ele ia trocar a experiência, a ideia, enfim. Aí essa ideia do GeForce de procurar todo mundo crescer junto, foi ótimo que a gente cresceu enquanto farmacêuticos, ficou muito consolidado. O grupo de farmacêuticos oncológicos do Ceará, a gente tem escutado isso já nos congressos fora, sim, né? Sim, a gente é um grupo consolidado que gosta dessa troca de conhecimento. A gente é copiado, né? Alguns colegas representantes da indústria é abordado em outros estados, perguntando como é que é o nosso grupo, como é que a gente faz, como é que a gente fez, porque eles querem copiar, né, essa disseminação que a gente conseguiu aqui no estado do Ceará. E hoje a gente é muito bem representado, né? Você participativamente dentro da sociedade, eu como representante, já fui 2 vezes, você também foi 2 vezes representante. E eu acho que com esse crescimento e essa, digamos, não existe rivalidade entre os profissionais farmacêuticos, eu acho que todos... eu vejo muitas vezes as pessoas botar hashtag juntos somos mais fortes. E isso foi uma realidade para a gente, farmacêuticos oncológicos, né? Então, isso foi... Para mim, isso
me traz uma felicidade muito grande mesmo, por ter participado desse processo e hoje ver pessoas que foram chegando e que têm a gente como referencial. Eu já vi uma aula do Fernando, eu já ouvi falar no Robson, eu já fui estagiário do Robson. E aí vai, né, do Luiz. O Luiz já foi estagiário meu, né, falando já de farmacêuticos que a gente já... A próxima geração. As próximas gerações, exatamente. Mas é isso, eu sou satisfeito demais com a profissão. Né? Parabéns aí, dia 20 do Dia do Farmacêutico. Para os farmacêuticos que trabalham em oncologia, eu acho que são verdadeiros guerreiros. E outro ponto até que eu também anotei aqui para a gente debater um pouco, na clínica a gente está lidando com um medicamento que acaba sendo um valor imenso que está nas nossas mãos, né? Um valor, tanto o valor de vida, que eu digo que são as gotinhas de cura, que eu amo falar sobre essas gotinhas de cura, né? Porque eu acho que a gente não prepara um medicamento, a gente prepara gotinhas da cura para o amor de cada um. Você humanizou, né, esse processo. A gente tinha que trazer um pouco mais de humanização. E a gente acaba com esse valor, né, essas gotinhas de cura tão valiosas nas nossas mãos, a gente tem que voltar ao farmacêutico também muito mais na gestão do agendamento de pacientes, né? De mãos dadas ali com a enfermagem, para agendar os pacientes em dias específicos, para a gente otimizar uma terapia, ocasionando um impacto financeiro menor. Sim. Né? Que é o reagendamento, né? Para a gente trabalhar o mínimo de desperdício de sobra de medicamento, não é isso? É isso que você está querendo falar? Exatamente. Sim. Acho que nisso aí a gente conseguiu também, como farmacêutico, mostrar a importância, né? Mostrar a importância, trazer esse benefício para as instituições privadas. Né? E eu acho que tem muito campo ainda para crescer. Porque a gente, no meio da correria, às vezes a gente não para enxergar um pouco o fora da caixinha. Sim, eu acho que a gente... o profissional farmacêutico, ele precisa encontrar um tempo para parar. Parar para pensar, realmente. É muito importante. A gente é um profissional, nós somos um profissional em que a gente precisa, em determinados momentos da semana ou do dia, ou encontrar um momento para pensar. Pensar em novas oportunidades, em reinventar, né? Pensar fora da caixa, como todo mundo fala. E por quê? Porque a gente, na verdade, as clínicas, o medicamento, representa em torno de 70% a 80% do valor empregado dentro da empresa. Porque o medicamento, o oncológico, é um medicamento de altíssimo custo. Né? Então, a gente tem que pensar, o farmacêutico tem que ter essa responsabilidade. Né? Então, esse entendimento. Eu tô com 70% a 80% do valor investido de uma empresa na minha mão. Se eu fizer um mau uso do recurso, né, talvez ele vai me render, ele vai ser reduzido a rentabilidade do medicamento. E se eu consigo fazer um manuseio de uma forma como um agendamento casado com vários pacientes, em que eu evite perdas de medicamento, eu vou otimizar, eu vou melhorar o rendimento da clínica. E aí entra, né, mais um papel de gestor do farmacêutico, né, que é o farmacêutico que ele olha de cima para baixo, em que ele vai ver a agenda, ele vai ver a compra do medicamento, ele vai ver o recebimento, ele vai ver a agenda do paciente, a manipulação, e aí vai, né, fazer a entrega do medicamento ou das gotinhas que curam. Eu tenho uma curiosidade sobre esse sobre essa atividade que praticamente eu acho que foi você que tocou primeiramente, né? E isso veio. Por que o Fernando... Como foi que o Fernando pensou que o medicamento quimioterápico não... Vamos tentar humanizar aquilo ali. Isso é uma curiosidade minha, né? Que você me responde já. Então, assim, o farmacêutico ele tem esse papel total que eu falei, né? De compra, agendamento, manipulação, acompanhamento do paciente, se ele está fazendo o uso correto... Quais são as reações adversas que ele está apresentando mais naquele determinado protocolo? Aquela reação é esperada, é inesperada? Se for inesperada, vamos notificar, né, no VIGMED, para a gente ver se
se é comum, se não é. Enfim, né? Isso a contribuição do farmacêutico realmente, o seu dia a dia, o seu trabalho, né? Eu hoje me encontro como gestor, já manipulei, hoje manipulo bem menos, muito menos mesmo. Hoje eu trabalho muito com a gestão, né? Realmente fazendo esse papel que eu acabei de dizer, é o farmacêutico que olha de cima para baixo e vê o todo e tenta fatiar e mexer com os profissionais que estão trabalhando naquela fatia. E aí isso dá trabalho, mas é muito gratificante quando a gente chega ao final de certo período, né, ou a cada semestre ou a cada ano, a gente vê o trabalho, o que é que eu perdi no ano passado, o que é que eu não perdi esse, o que é que eu economizei, né, por que eu aumentei a minha perda, se eu consegui quanto eu consegui de overfill, que aí vem uma outra grande sacada do farmacêutico, em fazer o aproveitamento, o manuseio bom do medicamento, em que existe uma sobra do medicamento, digamos assim, que se chama overfill. O que é que eu consegui ganhar, extrair daquilo ali? Então, o overfill é algo que já é obrigatório da indústria. Eles têm que fornecer aquela porcentagem um pouco a mais de medicamentos já prontos para uso. Né? Então, isso aí também foi uma pegada boa do farmacêutico entender como otimizar os recursos. Né? E aí isso você vai... cada vez com a sua experiência, com o seu conhecimento farmacêutico e com essa sensibilidade, ele vai melhorando o rendimento, né, do uso do medicamento na clínica, no hospital, seja lá onde você está. Né? Vem uns fracionamentos, se a gente for pensar em área hospitalar, a gente vai ver fracionamento de antimicrobiano, que também é uma sacada importante do farmacêutico. Sim. E assim... a área farmacêutica ela é muito diversificada, né? E é gratificante demais ver isso. E trazendo um pouco a resposta aí que você pediu da área da humanização. A minha curiosidade. Assim, sempre eu procurei firmar muito bem quem é o farmacêutico na equipe. Porque antes o pessoal era acostumado... O farmacêutico ninguém sabia nem quem era. Que era somente a pessoa que estava presente no seu rótulo. Você sabia que via um medicamento e era... só ele ali. Aí eu comecei a pensar algo fora da caixinha de como o farmacêutico aparecer um pouco mais, né? Aparecer de que modo? Que o paciente entenda que, além do médico que está prescrevendo o tratamento, que a enfermagem que está administrando, existe também o farmacêutico que manipula e está próximo ali do medicamento. E que é um farmacêutico que não só manipula um medicamento, ele manipula com o amor, ele coloca algo humanizado ali, né? E num desafio da vida, né, tive que manipular as quimioterapias da minha irmã e eu tentei uma forma de como acolher. Então eu mandei um recadinho para ela e coloquei embaixo um hashtag Gotas de Cura. Então, para ela fortalecia demais. Então, ela sempre chegava, já cheguei para tomar as minhas gotinhas. Então ficou esse aprendizado, a gente foi colocando... Meu sonho era escrever para todo mundo, mas... nossa demanda é bem grande. Bem grande, né? Então a gente procura datas específicas, ou um aniversário, ou uma primeira quimioterapia, ou uma última, sempre colocando o hashtag Gotas de Cura, palavras de amor, de carinho, para que o paciente se sinta acolhido. Porque alguns estudos já demonstram que esse efeito placebo, né, de amor, de carinho, isso tem beneficiado o paciente. Então, a gente pensa a nossa parte científica, que é o medicamento, com a nossa parte, né, emocional, que isso aí vai, com certeza, beneficiar o paciente. E o que eu fico mais feliz é quando a gente vê que estão comprando a ideia. A gente vê os colegas escrevendo, mandando os recadinhos também. A gente vê a enfermagem mostrando a bolsa para o paciente. Nossa, é muito bacana. Eles começam a entender um pouco mais que o farmacêutico está ali olhando por ele, que ele não é apenas um nome, não é um número, não é um leito. O paciente o que a gente sempre fala, é o amor da vida de alguém. E é um amor que está sendo bem cuidado por todos nós. E é justamente o que a gente tinha falado. A gente precisa, às vezes, de algum horário livre para ter ideias fora da caixinha de como melhorar o acolhimento do paciente, a vida do paciente. Então, essa ideia do Gotas de Cura, eu achei que ficou bem consolidado, né? E a Gota de Cura chegou até os oncológicos dos veterinários, né? Foi. E isso causou, né, eu tive acompanhando nas redes sociais vários veterinários, para quem não conhece, o farmacêutico também
manipula quimioterapia para veterinário, para cão e gato, principalmente. E a gente tem alguns veterinários parceiros nossos em que a gente envia, né, a quimioterapia. E o que é que aconteceu, né? Eu vi uma repostagem. E eu, poxa, já estão... As gotas de cura já chegaram nos vets, né, nos pets. E eu achei fantástico, eu acho uma ideia fantástica essa sua. Eu acho que é mais um ganho do farmacêutico, né? Não, e foi bem engraçado que apareceu até no Fantástico, a minha letra. Deram notícia da minha letra no Fantástico. Uma reportagem de uma paciente já um pouco mais conhecida. E quando uma prima viu a bolsa e ela disse, nossa, tua letra está no Fantástico. Então, assim, a gente queria o quê? Passar a humanização para o paciente. É só isso, nosso objetivo maior é esse. Que massa. E aí, como tem sido bacana para eles, né? Como eles têm se sentido acolhidos. E às vezes não até trabalho, porque tem horas que pedem para vamos pregar uma foto, vamos colocar uma mensagem específica, mas a gente compra a ideia e faz do jeito que dá certo. Já colocamos foto foto de netos para eles mostrarem aquela força mesmo que eles têm. Que é aquela força assim de, poxa, eu vou vencer, eu vou passar por essa fase para seguir em frente nos meus objetivos de vida, né? Isso aí... Que bonito, tem né? melhorado muito bastante bonito. os pacientes, muito bonito. né? Isso aí é uma parte da farmácia que a gente precisa realmente elucidar, né? Mostrar realmente. Porque é importante essa parte da humanização. O que o farmacêutico, por mais que esteja atrás dos bastidores, né, na manipulação ou na orientação, ele pode fazer algo a mais para o paciente. E isso é um case fantástico. E até eu tinha aprendido com uma colega e ficou muito isso na minha cabeça. Que a inteligência artificial está vindo aí, né? Sim. Todas essas plataformas, tudo você escreve, pode fazer. As máquinas estão aí para um futuro breve, né? Mas o que vai diferenciar muito as máquinas da gente é a humanidade, a humanização. Então, por isso que a gente tem que procurar esse lado que somente os seres humanos têm. Eles podem ter todo o conhecimento do mundo, mas eles nunca vão ter humanização. É verdade. Isso aí, com certeza, a gente tem. É verdade. A gente tem aí de sobra. Isso a gente, né, nós mesmos como seres humanos não podemos perder a essência, né, da humanização, seja lá onde você está atuando, né, se é como recepcionista, se é como médico, se é, né, sem ser da área da saúde. Enfim, eu acho que a humanização é o nosso grande diferencial, né, de nós seres humanos, né? Que são as cenas dos próximos capítulos da oncologia, né, da farmácia oncológica, a nossa próxima revolução, quem sabe. Tá bom. Bem, Robson, então nosso papo aí foi muito bom sobre farmácia oncológica, né? Revisitar um pouco os nossos tempos passados, né? De mato na oncologia. Verdade. E já ver o mato aparadinho, tudo sendo construído. Então, gostaria muito de agradecer a sua disponibilidade para esse bate-papo, agradecer a Pronutri pelo convite aí do podcast e queria que você deixasse suas considerações finais. Eu queria agradecer, né? Foi um prazer primeiro trocar esse bate-papo com você, né? Assim, eu não poderia ser uma pessoa melhor, né? Agradecer a Pronutri pela oportunidade da gente conversar sobre a área da farmácia, o farmacêutico de oncologia. E eu acho que a gente poderia deixar uma tarefa para quem nos ouve, os estagiários, os acadêmicos, pessoas que estão querendo ingressar dentro da área da farmácia e oncologia. Estudem para que vocês levem realmente conhecimento a ponto de somar a equipe multiprofissional. Então, esse é o recado que eu tenho a deixar. Hoje, eles têm essa facilidade, porque tem internet, tem material muito mais acessível do que quando a gente entrou na farmácia oncológica. Nossos livrinhos, né, que tinha que andar debaixo do braço para conseguir aprender alguma coisa. Verdade. Mas eu queria também aproveitar para parabenizar os colegas farmacêuticos, né, 20 de janeiro, nosso dia. Eu brinco que é o meu segundo aniversário, que é um dia que eu acordo radiante, é o dia 20 de janeiro. Que ser farmacêutico me orgulha bastante, né? Então, gostaria de agradecer a todos que acompanharam o podcast conosco. Siga a Pronutri nas nossas redes sociais e até um próximo encontro.